Olá pessoal, eu sou a professora Lilian, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa websérie maravilhosa que temos aqui no nosso canal, que é o Pergunta Aí. Vocês perguntaram e nós estamos aqui respondendo. Então vem comigo que mais um bloco de perguntas serão respondidas hoje. E eu começo com a pergunta da nossa aluna Clemilda Augusta de Melo Silva. A Clemilda diz assim: diante do momento que estamos vivendo, tem surgido muitos casos de transtorno compulsivo agressivo e casos de lesões causadas por estresse. Essa semana surgiu um caso de dermatite seborreica causada por estresse. Como um psicopedagogo e a família pode auxiliar esse sujeito para amenizar esse sofrimento? Bom, Clemilda, em primeiro lugar, a gente precisa manter em mente que o estresse, ele é uma consequência do nosso aspecto emocional. Então, se um psicopedagogo, e aqui na sua pergunta você não relata se esse sujeito é uma criança ou é um adulto, e é muito importante a gente ter em mente, porque um psicopedagogo lida de um jeito com a criança e lida de outro jeito com um adulto. Mas, em linhas gerais, num primeiro momento, a primeira coisa que você precisa fazer quando você for psicopedagogo e identificar que alguém está passando por um problema de aprendizagem, que possivelmente uma causa é um problema emocional, é fazer um encaminhamento para o profissional especializado, para o profissional que é preparado para tratar das questões emocionais. Nós, enquanto psicopedagogos, podemos olhar, analisar, levantar hipóteses, observar. Esse é o nosso papel quando a gente pega um sujeito que está com dificuldade de aprendizagem e olha ele como um todo. E é muito natural que alguns problemas de aprendizagem surjam de questões emocionais. Então, num primeiro momento, você deve fazer um encaminhamento desse sujeito para um profissional da psicologia, porque ele tratando as emoções, pode ser que o problema de aprendizagem dele seja solucionado. De todo modo, nessa jornada, você pode executar intervenções e ações para estar ajudando esse sujeito. E você, enquanto profissional da psicopedagogia, deve se posicionar de modo a dar segurança para esse sujeito. Problemas relacionados ao estresse, problemas relacionados às questões emocional, muitas vezes elas surgem de emoções que não foram colocadas para fora, de emoções que não foram faladas. Então, às vezes, o nosso corpo expressa através de muitas coisas, como a dermatite seborreica que foi citada aqui, que existe algo da área emocional que não está sendo tratado. Então, você pode sim ser um espaço de acolhimento. Você pode conversar com essa pessoa, explicar para ela sobre o seu sigilo, que ela pode desabafar com você. Mas lembre-se, o diálogo é muito importante, mas você vai estar ali num papel de escuta, num papel de acolhimento, de segurança, com o intuito de desenvolver um vínculo de confiança para trabalhar as questões da aprendizagem, de desenvolver um vínculo de afetividade para trabalhar as questões da aprendizagem. Quem vai solucionar, ajudar essa pessoa a solucionar os problemas emocionais é o psicólogo, mas nada impede que você também atue com um espaço de escuta e de acolhimento, tá certo? E a partir disso você vai investigar o quanto isso está impactando na aprendizagem, e assim você também traz a pergunta, Clemilda, sobre a questão familiar. Você pode estar trabalhando com diálogo, orientação com esses familiares e relatando a importância de se cuidar das emoções, do diálogo, da confiança, do não julgamento do que aquela pessoa está sentindo. E assim ela vai esvaziando o seu coração, esvaziando seus pensamentos, das coisas que estão lhe trazendo conflito. E assim podemos encontrar um caminho aí em que a aprendizagem vai fluir e vai se desenvolver. É importante também você estimular essa pessoa a cuidar mais dela, a cuidar da sua saúde em geral, porque é assim que a gente olha
para o indivíduo aqui na psicopedagogia? A gente não olha só um aspecto. Pelo contrário, a gente olha ele como um todo. Então, o indivíduo que aprende bem é um indivíduo que está emocionalmente bem, que está fisicamente bem. Então, você pode alertar o que você está fazendo pela sua saúde. O que você está fazendo? Você está fazendo atividade física? Você está tomando água suficiente? Se alimentando bem? E, claro, isso sempre fica no campo das orientações daquilo que é importante. Quem vai dizer o que essa pessoa deve ou não comer é um nutricionista, tá certo? Mas nós podemos sim, num nível de atuação profissional psicopedagógica, trazer orientações, trazer alguns alertas e fazer os encaminhamentos necessários, tá certo? Então, nós não podemos desperdiçar a oportunidade de fazer um indivíduo se desenvolver melhor, aprender melhor, principalmente quando esse indivíduo está sob os nossos cuidados. Então, mesmo a área emocional sendo de atuação exclusiva do psicólogo, nós, enquanto psicopedagogos, podemos sim ser um ambiente de confiança, de escuta e de um vínculo saudável para que essa pessoa possa confiar em nós enquanto profissionais e assim, através dessa confiança, a gente conseguir intervir e ajudar para que ela se desenvolva na aprendizagem e supere os desafios que ela está enfrentando ali naquele momento de dificuldade, tá certo? Continuando, agora eu vou responder a pergunta da aluna Daniele Rodrigues, que traz assim: o que esperar das crianças pós-pandemia, uma vez que a perda de interação e aprendizagem foi prejudicada? Não houve um amadurecimento dessas crianças para a série seguinte. Realmente, Daniele, nós vivemos algo muito inédito na nossa geração, que foi lidar com a pandemia, que obrigatoriamente fez a gente se isolar. O isolamento social foi tido como uma ação para prevenir a disseminação do vírus, e isso envolveu a gente se isolar dos nossos compromissos sociais, não ir ao nosso trabalho fisicamente, né? Muitos tiveram que trabalhar de casa e isso impactou também nas escolas, não só do Brasil como do mundo. Então as crianças estavam acostumadas com uma rotina de ir diariamente para a escola e isso da noite para o dia deixou de acontecer e fomos 100% inseridos em casa. Então, nós ainda estamos num processo de descobrir o quanto isso nos impactou enquanto ser humano individual e também enquanto sociedade. Mas diante de algumas coisas que a gente pode observar, a partir daquilo que é vinculado na mídia e através das nossas próprias histórias mesmos, porque todos temos algo em comum, né? Todos tivemos que nos adaptar ao que a pandemia nos obrigou numa nova rotina. E experimentamos sentimentos negativos e alguns sentimentos positivos. Eu acredito que nós tenhamos enfrentado aí mais uma leva de sentimentos negativos, de experiências negativas, porque todos nós fomos impactados, né? Porque foi algo a nível mundial. Então, se uma criança ela não perdeu algum ente querido, ela perdeu a rotina dela, ela enfrentou o tédio, ela enfrentou a solidão, ela teve que enfrentar bruscamente um isolamento, uma mudança de rotina, e isso com certeza impactou. Por outro lado, a gente pode observar também que alguns aspectos positivos foram vivenciados disso, como crianças que ficavam longe dos pais durante muitas horas do dia, pôde passar mais tempo com seus familiares, pôde estar ali, passando tempo com os primos, às vezes na casa da avó, em situações em que a avó cuidou desses netos, né, para que os pais pudessem continuar com a sua rotina de trabalho, e dentre inúmeras situações, né, a gente vê relatos de crianças que ficaram felizes por poderem brincar mais, não ter uma rotina tão rígida com as questões do horário para se levantar e arrumar e ir para a escola, e muitas delas também deixaram de sofrer com o tempo gasto de deslocamento da casa até a escola. Então, nós ainda vamos entender a longo prazo como tudo isso nos impactou. Mas fato é que houve uma mudança muito brusca no sistema de ensino. Essa criança tinha um aprendizado dentro da escola e ela da noite para o dia passou a ter um aprendizado diferente ali numa rotina familiar. Então,
emocionalmente, pode ser até que ela tenha se desenvolvido mais, por estar mais próximo ali dos seus pais, por poder ter tempo de qualidade. Muitas famílias aproveitaram o tédio imposto pela pandemia para poder jogar com as crianças, para poder estar mais perto, fazer receitas na cozinha. Porém, nós não podemos negar o quanto isso impactou no aspecto do desenvolvimento dos conteúdos escolares, porque por mais que a família se empenhou em estar realizando as atividades que a escola enviava, em estar acompanhando as aulas remotas, é diferente um ensino em casa de um ensino que é feito lá na escola, de forma sistematizada, de forma regularizada e até mais intensa. Não podemos negar que algumas famílias, e aí eu espero estar chutando bem certeiro, porque eu acredito que existiram raras exceções em que as crianças, por estar mais tempo em casa, por ter ali um adulto da sua confiança, do seu cuidado, estimulando de forma mais assim, única ali, com uma única criança, né? Os estudos, mantendo uma rotina de tarefas, ela pode sim estar mais desenvolvida se ela estivesse num contexto escolar. Porém, diante daquilo que a gente observa, das nossas próprias histórias familiares, né, da nossa própria família, dos nossos colegas e até daquilo que a gente vê na mídia, a maior parte das crianças do Brasil e até do mundo tiveram um impacto negativo. Então, o que nós podemos esperar, Daniele, desse pós-pandemia? Crianças que vão precisar ser estimuladas. Enquanto psicopedagogo, seja numa instituição, seja numa atuação institucional em que você vai trabalhar principalmente com a prevenção dos problemas de aprendizagem, a gente pode pensar que o retorno às aulas pode trazer medo de se socializar, principalmente as crianças muito pequenas, que parte desse desenvolvimento de mais de um ano, estamos aí caminhando para quase 2 anos de pandemia, de isolamento. Temos aí algumas cidades que já retornaram há um tempo a rotina escolar, mas a maior parte ainda está num ritmo de retorno. Então, enquanto pedagogo institucional, olhar para isso e pensar no que se pode trabalhar nas questões de prevenção, estabelecer diálogos, estabelecer ações em que possa acolher as dores e as dificuldades que essas crianças têm, que podem estar impactando nos processos de aprendizagem e fazendo com que aquela instituição em geral esteja mais atrasada do que o contexto já nos forçou a estar, porque de fato temos atraso sim na aprendizagem, mas também temos que ter um olhar amplo. A sociedade parou. Não foi algo que aconteceu com uma família do Brasil, foi algo que aconteceu com o mundo. Então todos nós paramos e precisamos aceitar as consequências disso para lidar de forma mais leve. Então, o que podemos fazer a partir desse prejuízo que já está estabelecido? E assim, trabalhar com todas as crianças da instituição de forma preventiva, seja nas questões do medo de se socializar, seja nas questões de ajudar os profissionais, os professores, né, a estimularem cada vez mais a aprendizagem das suas turmas. Pensando por uma perspectiva clínica, se você for um profissional da psicopedagogia futuramente, que vai atender uma criança pós-pandemia, você pode olhar para ela num cenário geral, entender como isso impactou e quais pontos ali precisam ser estimulados, porque, gente, teve sim a aprendizagem e amadurecimento ao longo desse tempo de pandemia. Nós aprendemos mais sobre empatia, nós aprendemos mais sobre dividir, sobre convivência familiar. Muitas crianças tiveram apenas os seus irmãos para conviver e assim aprenderam a brincar com eles, a lidar melhor com eles, a estabelecer vínculos mais fortes, mais confiáveis. Então, a partir disso que essa criança trouxer para você dentro da clínica, você vai observar a história dela, entender quais são os pontos que ela já tem fortalecido e nesse período de pandemia ficou ainda melhor, maduro, e a partir disso ajudá-la nos pontos que precisam desenvolver a aprendizagem, ajudá-la identificando o que é exatamente que ela está tendo ali de desafios e dificuldade e de não estar se adaptando e de não estar aprendendo e como você pode potencializar isso.
Realmente, a pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas nós vamos ter nas nossas mãos a oportunidade de ter esse olhar como um todo e de poder estimular, ajudar essas crianças, mostrar segurança, estabelecer vínculo e poder entender os pontos de defasagem e fazer essa criança se desenvolver e prosperar. Creio ainda que a longo prazo vamos compreender melhor quais foram todas as consequências e saber lidar com isso. Mas no primeiro passo, aceitar, compreender e pensar e valorizar o que se desenvolveu e tratar o que precisa ainda ser estimulado, seriam aí os passos iniciais de uma jornada de mais leveza, tranquilidade, para a gente ir retornando à nossa vida e ao ritmo normal de aprendizagem, tá certo? Então é isso, pessoal. Terminamos por aqui mais um Pergunta Aí. Eu espero que você tenha gostado e fique muito atento aqui no nosso canal, pois em breve teremos mais episódios. Até mais! Tchau, tchau!